Alô pessoal, aqui é o professor Arnaldo do canal Portal do Conhecimento. Nós vamos estudar uma função quadrática. Função quadrática. Certo? Nós vamos fazer o estudo dos sinais de uma função do segundo grau. Estudar o sinal da função do segundo grau consiste em determinar os valores de x para os quais o f de x pode ser maior que zero, se a função for positiva, né? No caso, a função for positiva, o f de x pode ser menor que zero quando ela for negativa, ou o f de x pode ser igual a zero, certo? Mas quem é que vai reger? Aliás, o estudo dos sinais, ele vai depender do delta. Ele depende do delta. Quem é o delta? B ao quadrado menos 4AC. O estudo do sinal depende do delta. A função do segundo grau, ela tem como lei ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Portanto, se o a for maior que zero, nós vamos ter uma função, se o a for maior que zero, com uma parábola com a concavidade voltada para cima, mas depende de três fatores: se delta for igual a zero, delta for menor que zero ou delta for maior que zero. Vamos analisar para o caso do delta maior que zero, é o nosso primeiro caso. Se o delta for maior que zero, nós vamos ter uma função. Se delta for maior que zero e o a for positivo, for maior que zero, a nossa função vai ter uma parábola com a concavidade voltada para cima e vai interceptar o x nas duas raízes, vai interceptar o eixo do x em dois pontos, que a gente chama de x1 e x2, que são as raízes da função. E aí nós vamos ter os pontos onde a função vai ser positiva e o ponto onde a função vai ser negativa. Para esse lado a função vai ser positivo, para esse lado a função também vai ser positivo, e aqui embaixo a função vai ser negativa. Então, quando é que a função vai ser positiva? Vai ser quando os valores de x for maior que x1. Para esse lado aqui, ó, os valores maiores que x1. E ela vai ser maior que x1 e também vai ser menor quando os valores de x for menor que x2, que é nesse caso aqui. Como é que ficaria o meu domínio? Ficaria domínio da função só nesses dois casos. X pertence aos números reais, tal que x tem que ser, aqui é maior, x tem que ser maior que x1 e x tem que ser menor que x2. Agora, quando a minha função, meu f de x, vai ser menor que zero? Quando é que vai ser menor que zero? Vou fazer aqui, domínio do f.
quando x pertencer a números reais, x pertencer ao número reais, tá o quê? X for menor que x1 e maior que x2, quando ele estiver entre esses dois valores, certo? Ainda no primeiro caso, que é quando A for negativo, quando A for menor que zero, mas o delta for maior que zero, que é o nosso primeiro caso. Então, quando A for negativo, a função vai cortar, vai interceptar o eixo x em 2 pontos, só que o A é negativo, com a concavidade da parábola voltada para baixo. E esses valores aqui vão ser os valores negativo e aqui o valor positivo. Então, quando é que a função vai ser maior que zero? Ela vai ser maior que zero? Eu vou fazer aqui o domínio dela, da função maior que zero. Quando x pertencer aos números reais, está o quê? Aqui eu tenho x1, é uma equação de segundo grau, ela vai ter duas raízes. E aqui eu tenho x2. Quando o x for menor que o x1 e for maior que o x2. E quando é que a função vai ser menor que zero? Vou fazer aqui o domínio também. Para a função menor que zero. Quando x pertencer ao número real, está o quê? O x for menor que o x2, quando ele for menor, para cá, ou x for maior que x1, nesse caso. Agora, nós vamos para o segundo caso. Qual é o segundo caso? Segundo caso, quando delta for igual a zero. Quando delta for igual a zero e o A for maior que zero, neste caso, a nossa função ela vai interceptar o eixo em um ponto, onde o x1 vai ser igual ao x2. E aí o que nós temos? Valores positivos da função. Quando é que o f de x vai ser maior que zero? Nós vamos fazer aqui o domínio da função. Os valores positivos de x, onde x pertence aos números reais, está o quê? O x tem que ser diferente de x1 e o x tem que ser diferente de x2. E a função vai ser igual a zero. Domínio da função. A função vai ser igual a zero quando x pertencer a números reais, está o quê? O x1, o x foi igual a x1 ou x2, que é o mesmo, ou x foi igual a x2, que é a mesma raiz, tá? Quando x foi igual a x1 ou x2, porque x1 é igual a x2, ou seja, quando x for igual a x1 e x2. A do número 3 não. Continuando ao caso de número 2. Quando A for menor que zero, a parábola vai ter a concavidade voltada para baixo e x1 vai ser igual a x2. As duas raízes vão ser iguais. Aqui nós vamos ter negativo
negativo. Então, a função vai ser menor que zero quando? Quando é que a função vai ser menor que zero? Domínio de f. Quando é que ela vai ser menor que zero? Quando x pertencer aos números reais, tal que o x for diferente de x1 e diferente de x2, porque são o mesmo. x1 e x2 são iguais. E o f de x vai ser igual a zero. Quando é que o f de x vai ser igual a zero? O f de x vai ser igual a zero quando x pertencer aos números reais, tal que x for igual a x1 ou x2, que é igual, que é o mesmo ponto, é uma raiz só. Terceiro caso, quando delta for menor do que zero. Quando o delta for menor que zero e o a for maior que zero, a parábola vai ter uma concavidade para cima, mas não vai tocar no eixo x, não vai interceptar o eixo x. O que acontece? Todas as raízes, ele vai ter raiz, vai ter x1 e vai ter x2. Sendo uma função do segundo grau, sempre vai ter raiz, x1 e x2. Só que nesse caso aqui, a raiz não pertence aos números reais. Nesse caso, a raiz vai pertencer aos números complexos. Portanto, a função vai ser positiva em todos os valores de x. Quando é que o f de x vai ser maior que zero? Quando x pertencer aos números reais, quando x pertencer a todos os reais, para todos os valores de x. E quando, nesse caso aqui, não existe o f de x menor que zero. Agora, quando o delta for negativo e o a for negativo, nós vamos ter a parábola voltada com a concavidade para baixo, porque o a é negativo, e só vai ter raízes nos números complexos. E aí o que acontece? Todos os valores de x, a função f de x, ela vai ser menor que zero para todo x pertencente aos números reais. Se você gostou, dá um like. Divulgue nosso canal. Exatas, Portal do Conhecimento. Eu sou o professor Arnaldo Silva.